Se esforço fosse suficiente, você já estaria vivendo a vida que quer. Se disciplina funcionasse sozinho, você não travaria sempre no mesmo ponto. O problema não é você, o problema é que o seu cérebro aprendeu a trabalhar sem prazer. E quando o prazer some, o cérebro só conhece um combustível: a ameaça. Se você se reconhece nesse papel, vivendo um ciclo sem fim, e quer saber como mudar isso, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta e especialista em ajudar pessoas a desbloquear a sua mente. Isso significa que eu te ajudo a desbloquear o seu subconsciente, fazendo com que a sua mente pare de ser obediente aos seus traumas e seja obediente aos seus sonhos. E antes de começar o conteúdo, já se inscreve no canal. Então vamos entender. Imagine que o seu cérebro é como uma cidade muito bem organizada e desenvolvida, feita para economizar energia e garantir a sua sobrevivência. Ou seja, o seu cérebro não foi construído para ser forte, corajoso, disciplinado no sentido moral. Ele foi construído para durar. Tudo que ele faz tem uma pergunta por trás, mesmo que você não perceba. Isso vale a energia que eu estou gastando? Essa pergunta não é consciente. Ela acontece o tempo todo em camadas profundas do seu cérebro, muito antes de você pensar qualquer coisa. E é aí que nasce a ligação entre esforço e prazer. Sempre que você faz algo que exige atenção, repetição, treino, persistência ou tolerância ao desconforto, o cérebro precisa liberar energia. Energia custa caro biologicamente. Por isso, o cérebro só aceita gastar energia de forma contínua se houver algum tipo de retorno interno. Esse retorno é o prazer. Não o prazer de uma diversão boba, mas o prazer como sinal biológico de que aquilo é seguro, é útil e merece ser repetido. Sem esse sinal, o cérebro entende que o esforço é desperdício. E quando o cérebro detecta desperdício, ele corta o comportamento, mesmo que você se esforce. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro é muito eficiente. É importante entender uma coisa simples. O cérebro não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com custo e benefício. Se o custo energético é alto e o benefício interno é baixo, o comportamento morre, mesmo que ele te faça bem. E isso explica porque tantas pessoas começam algo com força e depois travam. A academia, a faculdade, livro, curso, não é falta de caráter, é falta de recompensa neurobiológica. Quando falamos em prazer, muitas pessoas pensam apenas em alegria ou felicidade. Mas prazer, para o cérebro, é um sistema inteiro funcionando junto. Existe dopamina, que não é o prazer em si, mas a sensação de que isso importa, isso vale a pena, continue. A dopamina é como uma seta apontando para frente, te dando um norte, te dando uma direção. Ela diz ao cérebro: siga por aqui. Existem também os opioides endógenos, que dão a sensação de satisfação, de alívio e conforto. São eles que fazem você sentir que algo faz sentido. Existem também os endocannabinoides, que ajudam a regulação do estresse e da sensação de bem-estar. Existe a ocitocina, ligada à segurança, ao vínculo e pertencimento. Tudo isso conversa com o sistema nervoso autônomo, que decide se o corpo está em estado de segurança ou estado de ameaça. Quando esses sistemas trabalham juntos, o esforço vira algo sustentável, fácil, agradável. Você se cansa, mas sente com sentido, com propósito. Você se esforça, mas sente que está valendo a pena, o corpo coopera. O problema começa quando, ao longo da vida, o cérebro aprende a separar esforço de prazer. E isso acontece quando o prazer vira algo perigoso, quando sentir alegria, destaque, sucesso, visibilidade
ou expansão foi em algum momento acompanhado de uma punição, de uma crítica, de cobrança, de uma bronca excessiva, de uma rejeição, de inveja, de perda de afeto ou de vínculo. O cérebro infantil, que aprende por associação, grava uma regra simples: sentir prazer não é seguro e pronto. Mesmo que você grite na frente do espelho, isso é imutável. Essa regra não vira um pensamento, ela vira um reflexo. O corpo aprende antes da mente e reage muito antes do que você pensa. A partir daí, algo muito importante acontece. O cérebro começa a bloquear o prazer, não porque ele quer te prejudicar, te boicotar, te auto-sabotar, mas porque ele quer te proteger. Se prazer gera risco, o caminho mais seguro é diminuir a sensibilidade, é baixar o volume da vida. Você continua funcionando, mas sente menos, fica tudo sem graça, cinza. Continua se esforçando, mas sente menos alegria, menos tesão, menos paixão. Continua conquistando, mas não sente mais satisfação. Tanto faz. Isso não é preguiça nem ingratidão, é um sistema nervoso em modo de defesa. Quando o prazer é bloqueado, o cérebro precisa de outra coisa para continuar funcionando. E ele encontra essa coisa na ameaça. A ameaça ativa o sistema de sobrevivência. O corpo libera adrenalina e cortisol, esses hormônios aumentam foco, atenção e prontidão. Eles são ótimos para a situação de curto prazo, mas são péssimos para você viver, porque você vive sob ameaça. E sob ameaça o cérebro funciona, mas de forma estreita, ele fica rígido, a criatividade morre, o prazer desaparece, a vida vira uma sequência de tarefas a se cumprir, sem graça, sem tesão, sem paixão. E no começo, isso até pode parecer desempenho. A pessoa rende quando está pressionada, funciona quando está com medo de perder algo, se move quando sente risco. Mas isso é um tipo de funcionamento muito caro. É como se a pessoa tivesse uma depressão subclínica. Nada agrada ela de verdade. É como viver com o motor sempre no limite. Uma hora, algo quebra. Existe ainda um passo mais profundo nesse processo, quando nem lutar e nem fugir parecem opções seguras. O corpo entra em um congelamento, e isso é biologia pura. O seu sistema nervoso tem respostas hierárquicas. Primeiro, ele tenta engajar de forma segura. Se não dá, ele luta ou foge. Se isso também não funciona, ele desliga a chave geral. O congelamento é um estado de baixa energia, pouca motivação e embotamento emocional. A pessoa não sente prazer, mas também não sente aquela dor intensa. Ou seja, ela desliga o prazer para não sentir aquela dor. Ela fica num meio termo emocional, funciona no mínimo necessário. Isso salva vidas em contextos de ameaça prolongada, especialmente na infância, mas vira uma prisão quando continua na sua vida adulta. E é aqui que surge o que chamamos de impotência aprendida. Não é incapacidade real, é aprendizado emocional. Quando a potência pessoal, o pulso de crescer, de expressar, sentir prazer no próprio desempenho, no próprio crescimento, foi repetidamente associado a perigo. O sistema nervoso, então, aprende a diminuir essa potência para não sentir dor. A pessoa não perde a capacidade, ela aprende a não acessar a própria capacidade. É como ter um carro potente, mas nunca passar da segunda marcha. Nesse estado, o prazer fica condicionado a situações extremas: urgência, escassez, risco de perda, pressão. Fora disso, tudo parece sem graça. A pessoa fica congelada, a pessoa começa a confundir prazer com alívio da ameaça. Ela não sente mais prazer em se expandir, em crescer, em se desenvolver, em arriscar. Ela só sente prazer em escapar. Ela não sente prazer em criar, sente prazer em sobreviver. Isso cria um ciclo invisível: ameaça, esforço extremo, alívio temporário, vazio, nova ameaça. E a vida fica num ciclo. Por fora parece disciplina e ambição, por dentro é só sobrevivência.
O cérebro aprende por repetição. E se ao longo da vida os maiores picos de energia vieram do estresse, o cérebro passa a depender então desse estresse para ter a mesma ativação. Quando o estresse some, o corpo estranha. O silêncio interno vira desconfortável. A calma parece perigosa. Então o cérebro cria a ansiedade artificialmente. E é óbvio, não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque o organismo prefere o previsível ao seguro desconhecido. Para o cérebro é melhor perigo conhecido do que uma segurança nova. Isso também aparece como crenças profundas, que não são pensamentos, mas sensações automáticas. Se eu relaxar, algo ruim acontece. Se eu sentir prazer, vou perder o controle. Se eu ocupar o espaço, vou ser atacado. Se eu gostar demais, vai doer depois. Essas crenças vivem no seu sistema límbico. Elas moldam a experiência antes da consciência. Por isso a pessoa não escolhe não sentir prazer. O corpo simplesmente fecha a porta. Não é uma atitude consciente. Por isso é tão importante entender que não existe alto desempenho sustentável sem prazer regulado. Não prazer exagerado, não euforia, mas prazer como sinal de segurança, pertencimento e autoeficácia. Quando o prazer está presente, o esforço é escolhido. Quando não está, o esforço é imposto. E esforço imposto vira violência, vira estresse, vira prejuízo. Muita gente tenta resolver isso com força de vontade. E é aí que surgem doenças como o burnout. Mas força de vontade é uma ferramenta fraca para esse problema. Ela mora no córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. Ela cansa rápido. Ela não conversa diretamente com os centros emocionais de ameaça. Forçar disciplina sem prazer é como acelerar um carro com o freio de mão puxado. O motor esquenta, o desgaste aumenta, mas o movimento não flui. O caminho real é outro, é reeducar o sistema nervoso, ensinar na prática que prazer pode ser seguro, que expansão não gera punição, que descanso não significa perigo, que o corpo pode sentir prazer sem perder controle. E isso não acontece só com entendimento intelectual. A mente entende rápido, o corpo aprende devagar. Ele precisa de experiências repetidas, pequenas, seguras, consistentes. Experiências onde prazer e segurança caminham juntos. Quando isso começa a acontecer, algo muda profundamente. Circuitos dopaminérgicos se reorganizam. O prazer deixa de ser raro, o esforço deixa de ser reativo. A pessoa não espera a ameaça para agir, ela age porque faz sentido. O congelamento não some porque o medo desaparece, mas porque a capacidade de sentir se aumenta. A janela de tolerância emocional se expande, o corpo aprende que pode sustentar intensidade sem se desligar. Nesse ponto, a vida muda de lógica, o esforço deixa de ser sobrevivência e vira expressão. A disciplina deixa de ser guerra interna e vira alinhamento. O prazer volta a circular, não como excesso, mas como base. E quando isso não é feito, o padrão se repete e só muda de cenário. A pessoa troca de objetivo, de ambiente, de desafio, mas carrega o mesmo sistema nervoso travado. E o corpo sabe. Entender isso não é o fim do caminho, é o começo, porque a partir daqui fica claro que o problema nunca foi a falta de força de vontade. Foi um corpo que aprendeu a se proteger travando. E tudo o que foi aprendido pode, com o processo certo, ser reaprendido e reorganizado. E se você gostou desse vídeo e ele te tocou, não perde a oportunidade, já clica no aviãozinho, compartilha com o máximo de pessoas e entenda que sem dominar o seu subconsciente, nada vai mudar na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.